Olá a todos, meu nome é Rogério Manck, eu sou professor de Imagens e juiz de direito aqui em Santa Catarina, e no dia de hoje nós vamos ter mais um bate-papo sobre um tema jurídico, e eu vou estar nesse dia com o professor Rodrigo, que também vai contribuir aqui com as suas observações nessa temática bem interessante. Olá a todos, meu nome é Rodrigo Dadalt, sou professor de Imagens, juiz de direito aqui em Santa Catarina. É um grande prazer estar mais uma vez com todos aqui para a gente poder conversar um pouco sobre os temas de direito penal, direito processual penal que se mostram mais relevantes na atualidade. Hoje a gente vai conversar sobre o tema da detração penal e as medidas cautelares, de acordo com a incidência que tem aparecido junto ao Superior Tribunal de Justiça, na doutrina, na jurisprudência, no modo geral, e principalmente dentro dos concursos públicos para a magistratura que vem sendo cobrado esse tema, conforme a gente vai abordar durante essa explanação. Então, com relação à detração penal, esse é daqueles temas que já nos acompanham desde o início da faculdade, que percorre conosco toda a nossa jornada dentro do estudo do direito penal, porque ele é um tema muito relevante. Ele já vem previsto ali no artigo 42 do Código Penal, quando é trazido o seguinte conceito, né? Computam-se na pena privativa de liberdade, na medida de segurança, o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Então, isso já traz um conceito básico do que vem a ser detração penal. Só que, não obstante isso, as reformas que vieram no Código de Processo Penal nos últimos tempos, nos últimos anos, elas deram uma importância um pouco maior ainda para esse tema, como a gente pode obter do artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, onde fala que o juiz, ao proferir uma sentença condenatória, ele deve levar em consideração o tempo de prisão que o réu, o acusado, cumpriu dentro daquele processo, não para fins só de detração penal, mas já para fazer a aferição do regime inicial de cumprimento de pena que vai ser imposto ao réu. Então, já na sentença condenatória, isso depois da reforma que foi feita no Código de Processo Penal, o juiz deve levar em consideração esse tempo de prisão para fixar o regime inicial de cumprimento de pena, né? Embora não seja uma detração propriamente dita, daquela prevista no 42, mas a doutrina e jurisprudência têm tratado como tal tema. Tanto que, nos concursos da magistratura que a gente tem visto, em Santa Catarina, por exemplo, no ano de 2015, o examinador exigia que o candidato não se manifestasse sobre isso, porque ele dizia que deveria ser, não é do juízo da condenação essa competência. No entanto, em 2017, concurso posterior àquele de 2015, o examinador já entendia que o candidato deveria se manifestar sobre o tema, embora não firmando uma posição, pela cabimento ou descabimento daquela análise no momento da condenação, certo? O gabarito não era fechado. Então, nesse ponto, se torna importante mais ainda, como a gente sempre ressalta nos nossos vídeos, nas nossas conversas, que o candidato ele tenha uma plena noção do que o examinador, aquele desembargador ou juiz que elaborou a sentença, pensa a partir da leitura de jurisprudências, tudo mais, para que possa trazer isso como consideração na sua prova. Professor Rodrigo, eu me lembro dessas provas, tanto a de 2015 quanto a de 2017, e realmente fica muito evidente a necessidade de analisar a banca examinadora. Como o senhor falou, 2015 o candidato devia dizer que não cabe a análise da detração pelo juízo da condenação, e em 2017 houve, por parte do examinador, uma flexibilidade maior. Poderia ele adotar pela possibilidade ou pela impossibilidade, mas, obviamente, desde que fundamentado. E quando a gente fala em detração penal, e até para compreender esse precedente do STJ, que vai ser referenciado daqui a pouco, o primeiro informação importante sobre a detração é que ela representa ou tem como fundamento original o non bis in idem, ou seja, ninguém pode ser punido pelo mesmo fato mais de uma vez.
o non bis in idem, ele vem exatamente, então, impedir que o Estado abuse do seu poder, dever de punir, sujeitando, por exemplo, o responsável pelo fato punível a uma fração desnecessária da pena, sempre que houver a perda da liberdade ou internação em etapas anteriores à sentença condenatória. Então, a detração ela vem exatamente para impedir essa execução a mais de uma determinada pena, toda vez em que se cumpriu parte dessa pena em momento anterior à prolação da sentença. E a partir dessa razão de ser da detração, começou-se a se discutir, baseado, por exemplo, no princípio retributivo, no princípio da proporcionalidade da pena, se a detração cabe ser aplicada em relação ao tempo em que o agente cumpriu alguma das medidas do 319 do Código de Processo Penal, que são as medidas cautelares diversas da prisão. Pela interpretação literal do princípio, do artigo que rege a questão, não teria espaço para aplicação da detração. Basta ler o artigo 42 e ali não se vê um caminho ou uma flexibilidade para fins de sua aplicação, tendo em vista que a detração ela exige a privação de liberdade. E quando a gente fala das medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal, nós não temos privação, temos restrição, mas privação não. Então, a partir dessa interpretação eminentemente literal, não caberia a sua efetivação em razão do tempo em que o agente cumpriu alguma das medidas cautelares diversas da prisão. E aí a doutrina, ela vem já a reboque nesse entendimento do literal ou não literal, do entendimento mais expansivo, vamos chamar assim, a respeito da interpretação do tema, e ela já traz uma nova visão para essa interpretação desse artigo, né? Para ela, se a sanção aplicada ao final do processo tiver a mesma natureza da medida cautelar que foi fixada durante o processo, ou seja, aquelas do artigo 319, por uma interpretação, por uma aplicação de uma analogia in bonam partem, né, em favor do réu, uma interpretação mais favorável ao réu, ela aceita que algumas daquelas medidas venham a ser utilizadas como fundamento para a detração penal dentro daquela pena que foi fixada ao final. Dentre os exemplos que a gente pode tratar a respeito disso, que são trazidos pela doutrina, a gente, por exemplo, tem a proibição de frequentar determinados lugares, quando ao final é fixada uma pena restritiva de direito da mesma natureza, lá pelo artigo 47, inciso 4 do Código Penal. Ou então, quando fixado o recolhimento do período o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, da mesma forma poderia ser feita uma detração penal. A cautelar de suspensão do exercício de função pública, prevista no artigo 319, inciso 6, com a pena alternativa de proibição do exercício da função pública. Então, quando o juiz determina um afastamento por determinado período de um servidor público e já no curso do processo ele já determinou essa medida cautelar como forma de resguardar a integridade do processo, dos bens, tudo mais, esse tempo cumprido durante o processo teria que, na visão da doutrina, ser abatido dessa pena final fixada. E, por fim, também, a doutrina entende que a internação cautelar por semi-imputáveis, prevista no artigo 319, inciso 7, poderia ser detraída da medida de segurança que venha a ser fixada nos casos de semi-imputabilidade ou imputabilidade. Rodrigo, a partir desse processo de evolução, em que de uma análise eminentemente literal não cabe,
indo para a doutrina, numa interpretação bem mais ampliativa, ela admite a aplicação da detração em várias hipóteses do 319. Aí vem a jurisprudência e enfrentou essa questão. E aí eu cito para os senhores uma decisão do ministro Ridantas de 23 de janeiro de 2021. E o que ele fala sobre essa questão? Ele diz o seguinte: olha, uma aplicação ampla do 319 para fins de detração penal não cabe. Mas, por exemplo, a medida cautelar de recolhimento noturno, em que há, de fato, o comprometimento do status da liberdade do agente, assim como o recolhimento de final de semana, aí se justificaria a utilização desse tempo de restrição noturna e de restrição de final de semana para fins de detração. E o que o ministro, como é que o ministro fundamenta essa possibilidade? Primeiro grande fundamento, ele diz o seguinte: olha, as hipóteses do artigo 42 não são hipóteses números clausus. Admite, sim, uma ampliação, como no caso dessas medidas cautelares diversas da prisão, que é recolhimento noturno e restrição de limitação de final de semana. E qual que é um segundo fundamento, uma segunda análise utilizada pelo ministro para falar isso? Ele diz o seguinte: olha, essas medidas cautelares, elas seriam medidas intermediárias entre a liberdade plena e o encarceramento provisório, restringindo, sim, de certa forma, alguns direitos do agente. Tanto que algumas das medidas que estão lá no 319, elas são situações que os presos cumprem numa pena restritiva de direito, por exemplo, ou em algumas situações de prisão em regime semiaberto. Então, sobre essa perspectiva, né, a despeito da ausência de previsão legal, mas em homenagem ao princípio da proporcionalidade, do non bis in idem, ele conclui, sim, pela aplicação, como eu já disse, em algumas dessas hipóteses, e aí especificamente recolhimento noturno, tá? E limitação de final de semana. Em relação à medida de internação provisória, também a doutrina e a jurisprudência entende pela aplicação, até porque o próprio artigo 42 traz essa possibilidade. E quando eu uso a detração no caso de internação provisória, esse tempo ele é utilizado para reduzir o prazo mínimo de internação para só depois realizar o exame de cessação de periculosidade. Então, eu uso esse período cumprido em sede de medida cautelar e reduzo e aplico ao prazo mínimo da internação para fazer esse exame. Tá bom? Perfeito, doutor Rogério. Mas como nada é sempre tão tranquilo na jurisprudência, sempre houve divergência no STJ, né? Que principalmente entre as quintas e sextas turmas, a quinta e sexta turma do STJ, né? Que aí acabou ensejando a chamada, vamos dizer assim, da terceira sessão do STJ, que é exatamente quem compõe, quem dirime os conflitos ali entre jurisprudências da quinta e sexta turma, e foi chamada, então, a terceira sessão do STJ, específica, direito penal, para resolver essa aplicação, se aplicaria simplesmente a letra da lei, né, entendendo ser um tal como números clausus ali, o que está previsto no 42, ou seja, não podendo aplicar para o 319, ou então ao outro entendimento, um pouquinho mais maleável, aceitando para algumas das hipóteses do artigo 319. Então, nesses casos, a terceira sessão,
em 14 de abril de 2021, no HC 455097, de relatoria da ministra Laurita Vaz, eles entenderam pela possibilidade, tá, da aplicação da detração para o caso de medidas cautelares de recolhimento noturno, finais de semanas e dias não úteis. Tá? Só que uma observação bem interessante e bem importante nesses casos, nessas três hipóteses, e nesse caso em específico que foi analisado pela terceira sessão, é que nesse caso em específico havia monitoração eletrônica do agente. O acórdão ele não traz a informação se, no caso de não haver monitoração eletrônica, se também seria possível ou não considerar a detração penal. Nesse caso em específico, havia monitoração eletrônica do agente, tá? E a decisão ela ressaltou basicamente do porquê ser possível essa reconhecimento da detração penal nesse caso, porque se assemelharia muito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, né? E ela até utilizou aquele jargão jurídico de que onde existe a mesma razão, se aplicaria a mesma regra jurídica para se resolver essa situação em específico, né? Rodrigo, até lembro algumas outras decisões da ministra Laurita Vaz, não proferidas na terceira sessão, mas na sexta turma da qual ela faz parte, em que ela apenas defere a detração quando tem monitoramento eletrônico, ou seja, se não tem o monitoramento eletrônico, ela não admite a aplicação. Uhum. Que a quinta turma já entende que, principalmente nesse precedente que eu citei do ministro Ribeiro Dantas, para ele não precisa ter o monitoramento, basta ter lá a restrição de limitação de final de semana, ou restrição de recolhimento noturno, que já seria suficiente para se admitir a detração. Uhum. E a partir desse precedente, eu fiz uma pequena pesquisa em 3 tribunais: Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Tribunal de Justiça do Paraná e Tribunal de Justiça de São Paulo, para verificar como é que os tribunais estão enfrentando essa questão. E digo para os senhores o seguinte, o precedente da terceira sessão ela foi proferida em 14 de abril de 2021. Então, vamos lá. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, decisão de 27 de maio de 2021, quinta Câmara. Ele diz o seguinte: não cabe por ausência de previsão legal. No agravo de execução, também do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, proferido em 6 de maio de 2021, onde se pedia a detração pelo tempo em que o agente não pôde se ausentar do município, a decisão foi o seguinte: não cabe, tendo em vista que o precedente do STJ trabalha com outra hipótese. De fato, como a gente analisou aqui, o que o STJ admitiu é recolhimento noturno e limitação de final de semana. Então, nesse precedente de 6 de maio de 2021, a despeito de não se admitir, o fundamento ele não se aplica não se aplica o precedente do STJ por ser uma hipótese diversa. Numa outra decisão de 15 de abril de 2021, quarta Câmara, não cabe por ausência de previsão legal, e também numa decisão de 6 de agosto de 2020, da mesma forma, o entendimento era pelo não cabimento. Já no Tribunal de Justiça do Paraná, a primeira Câmara Criminal, em decisão de 17 de junho de 2021, não cabe por ausência de previsão legal. Numa outra decisão de 21 de setembro de 2020, ou seja, antes da decisão do STJ, a terceira Câmara entendeu pelo cabimento, desde que houvesse a monitoração eletrônica, ou seja, é um precedente antes da decisão do STJ admitindo. Mas já decisões de
setembro de 2020, tanto da 4ª quanto da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná não admitiam a aplicação por ausência de previsão legal. E, por fim, no Tribunal de Justiça de São Paulo, decisão de 1º de julho de 2021, segunda Câmara, não cabe. Decisão de 28 de junho de 2021, cabe, no caso do recolhimento noturno. E, por fim, uma decisão de 21 de maio de 2021, nona Câmara, entendeu pelo não cabimento por ausência de previsão legal. Então, o que se observa desses precedentes de tribunais é uma resistência, de fato, pela aplicação da detração penal, independentemente das hipóteses do 319. No entanto, já se observa uma alteração de entendimento que começa a surgir em uma ou outra Câmara dos respectivos tribunais. Então, quando os senhores forem fazer uma prova, especialmente de segunda fase, é fundamental dar uma pesquisada no tribunal onde os senhores vão fazer a prova para verificar como é que está o entendimento naquele momento. Então, pessoal, de tudo que a gente viu no dia de hoje, o que dá para concluir é o seguinte: é possível aplicar a detração penal em todas as hipóteses do 319? Não. No entanto, recolhimento noturno e limitação de final de semana é sim possível a utilização desse tempo de cumprimento para detração da pena final, observando que o STJ admite isso de forma unânime, desde que haja a monitoração eletrônica. Caso ela não se faça presente, aí tem-se divergência dentro do STJ. Então, o que eu tinha para falar com os senhores no dia de hoje era isso. Espero que essa fala tenha sido útil para vocês e espero vê-los no próximo vídeo. Um grande abraço. Então, também gostaria de agradecer a todos. É sempre uma satisfação a gente estar com vocês aqui, vocês dispondo do tempo para ouvir um pouco do que a gente quer passar para vocês. A gente, com esse propósito firme de sempre tentar colaborar no concurso público, na preparação de vocês para o concurso público. Pedimos que, se vocês gostaram desse conteúdo, dêem um like no nosso vídeo, compartilhem ele com outros amigos, outras pessoas que vocês acham que podem ser tocadas, serem ajudadas por esse conteúdo, e se inscrevam no nosso canal também, tá certo? Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima.